Caso George Alves. A defesa conversou com a imprensa da capital e disse que tem documentos que podem provar a inocência de George Alves, que é pastor afastado, eu posso dizer isso? Pastor afastado, porque ele está afastado, da Igreja Vida e Paz, que fica no bairro Interlagos. De acordo com informações da defesa, ela ainda não teve acesso ao inquérito e pretende tê-lo o mais rápido possível. Mas há uma outra informação importante para quem está nos acompanhando. Existem trâmites burocráticos judiciais que estão sendo seguidos. Agora, entre eles, a análise de um mérito de um habeas corpus cuja liminar foi negada nos últimos dias. O que significa isso? A Justiça pode decidir nos próximos dias colocar George Alves em liberdade ou mantê-lo preso. Veja a matéria que nós preparamos abordando essas questões. Põe no ar. A defesa de George Alves, afastado das funções de pastoreio na Igreja Vida e Paz de Linhares, conversou com a imprensa da capital do estado do Espírito Santo e afirmou que tem documentos que serão usados no segmento da ação e podem colocar em liberdade o acusado de agredir, estuprar e matar os garotos Cauã e Joaquim em 21 de abril. Os documentos não foram apresentados porque fazem parte da maior estratégia da defesa, de provar a inocência do cliente que continua preso em Viana, Grande Vitória. A polícia formou convicção sobre a autoria do pai e padrasto das crianças como sendo o responsável direto pelas mortes através de provas, consideradas robustas, envolvendo materiais encontrados dentro de casa, marcas de sangue de um dos garotos, contradições sérias sobre a primeira versão para o que teria acontecido, exames periciais, entre outras. Enquanto o Ministério Público ainda não se manifestou sobre o recebimento ou não da denúncia contra George Alves, a defesa também aguarda outra decisão importante que pode colocar o cliente em liberdade ou mantê-lo preso. Trata-se do julgamento do mérito de um habeas corpus, cuja liminar foi negada de forma monocrática, ou seja, sob decisão de apenas um desembargador. Por telefone, nós conversamos com o ex-presidente da OAB Seccional Linhares, que também é advogado criminal. Ele falou sobre o que pode acontecer com esta análise judicial. O habeas corpus, geralmente, o remédio heróico do habeas corpus, geralmente o advogado ele entra com um pedido liminar. Esse pedido liminar ele é apreciado por um desembargador, que é o desembargador relator. Ele não é colocado em pauta para ser analisado o mérito pelos componentes da Câmara, que são 3 no total. Então, provavelmente, ele deve ter tido a liminar negada e agora vai ser marcada uma sessão de julgamento para discutir o mérito da causa, onde os 3 desembargadores votam pela concessão do right, né, do habeas corpus ou não. O mérito é um estudo mais apurado a respeito do caso. Preliminarmente, você faz uma análise perfunctória, é chamada análise perfunctória, e concede ou não a ordem de habeas corpus. Para ele foi negada a ordem de habeas corpus e agora somente a Câmara que vai poder analisar o mérito. Quais seriam os documentos que a defesa de George Alves deve apresentar e que podem provar a inocência dele? Qual será a decisão da Justiça sobre o pedido de liberdade do pai e padrasto de Cauã e Joaquim? Perguntas que só provam que haverá agora uma grande batalha judicial no caso que mexeu com os linharenses. E continua mexendo, não só, mas com os capixabas, todos os brasileiros. Gente, é impressionante a repercussão dessa notícia no Brasil. Mas olha, esse jornalista aqui vai tentar ajudar um pouco na compreensão do que está acontecendo. Se a gente parasse de divulgar esse caso aí, ficaria aquela coisa, o cara está condenado e acabou. Mas isso não é verdade. Porque quando a polícia faz... Coloca a imagem lá dessa matéria para mim, produção. Coloca a imagem para mim dessa matéria que eu acabei de trazer no ar. Quando o delegado formou convicção, ele reuniu provas e ofereceu denúncia. Ele oferece denúncia a quem, gente? Ao Ministério Público. Então, oferecida a denúncia, o Ministério Público vai dizer se aceita a denúncia ou não.
Você já pensou a gente ser surpreendido com o Ministério Público não aceitando a denúncia? Pode acontecer, dado a possíveis erros. Eu não acredito, mas possíveis erros que podem acontecer dentro do processo. Não estou dizendo que aconteceram. Eu só estou dizendo que nós, né, esse apresentador e telespectadores que estão nos acompanhando, precisam viver nessa expectativa. Na expectativa do Ministério Público aceitar, na expectativa do Ministério Público cumprir novas diligências no caso, ou na expectativa do Ministério Público não aceitar e aí arquivar o caso, né? Eu estou falando das três possibilidades. Se você me perguntar no que eu acredito, passa completamente numa opinião particular, centrada em cima do que eu vi como jornalista. Não como polícia, mas como jornalista. Então, o que vai acontecer agora? O Ministério Público tem que falar. Mas do outro lado dessa ponta, esse que aparece aí, olha aí, ó, Ministério Público. Do outro lado da ponta está outra análise, que é uma análise de um desembargador. Esse desembargador analisou o pedido da defesa de liberdade há alguns dias atrás. Esse pedido foi negado, mas foi uma decisão tomada por um desembargador. Mas o que é a análise do mérito? Agora você leva o habeas corpus para ser analisado, o pedido para ser analisado por uma turma. E essa turma é composta por 3 desembargadores. Então é essa decisão que vai sair nos próximos dias. O que é que diriam os 3 desembargadores? Eles vão manter a decisão tomada pelo desembargador que relatou o habeas corpus? Esse aí, gente, é Dr. Oswaldo Ambrosio, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui da cidade, que nos ajuda na compreensão do que está acontecendo. E aí a análise dele é a mesma que eu acabei de trazer aqui, que agora haverá essa tomada de decisão, né, do Poder Judiciário sobre essas duas vertentes. Uma, Ministério Público aceita ou não a denúncia. Do outro lado, lá na Grande Vitória, inclusive, os desembargadores vão manter a prisão de Jorge Alves ou vão colocá-lo em liberdade? Vamos continuar acompanhando o caso, né?